Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, Senhor, esse tempo precioso que nós estamos tendo aqui, com muito ensino, com muito aprendizado, Senhor, tudo que o Senhor tem feito no meio de nós, Senhor, todos os lives que vão se multiplicar, todos os lares de paz que serão enviados, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, que hoje, Senhor, seria a nossa última aula aqui sobre isso, Senhor. Então, obrigado por esse tempo, pelas lições, pelo ensino que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, mas que o Senhor continue, Senhor, nos aperfeiçoando, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Amém? Eu sou meio empolgado assim, né? Irmão, algumas coisas nós vamos falar se torna muito, talvez você pode pensar que repetitivo, mas não é repetitivo, irmão, são coisas realmente assim, tanto é que essa lição que nós vamos fazer é a segunda lição do Expresso 2, nós vamos conversar um pouco sobre essa lição, e não é repetitivo, é realmente o que nós queremos, irmãos, é inculcar na cabeça de vocês assim, ei, aprende isso aqui, é assim, 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 com muito amor, que são princípios, são coisas realmente, assim, nós não precisamos mais inventar a roda já foi inventada, então nós aperfeiçoamos a roda para que ela possa girar melhor, e o que nós queremos fazer aqui é justamente isso, é realmente aperfeiçoar tudo que já está acontecendo, irmão, é melhorar o que precisa, porque eu tenho certeza que quando nós saímos de um momento como esse, você sai assim, cara, eu vou fazer diferente, quando eu me tornar líder, ou agora no meu life, eu vou fazer diferente, eu vou usar isso dessa forma. Então assim, nós estamos estudando materiais de pessoas, realmente assim, o pastor Eibe, de tempo de igreja, ele não, tomara que ele nunca escute isso, mas o pastor Eibe tem mais tempo de igreja do que eu de idade, irmão. Entendeu? E ele escreveu isso aqui, outros pastores, o pastor Sabá, pessoas preciosas escreveram isso aqui, e nós estamos só usando, aperfeiçoando dentro do nosso ministério e utilizando essas coisas, certo? Então, o Expresso 2, a lição 2, ele vai falar assim, ó, as 5 lições mais importantes do líder de Life Group. 5 lições mais importantes você como líder precisa ter. Tá, se eu não sou líder agora, talvez eu não vou multiplicar agora, amém, mas você vai ser um líder, irmão. Se você já está aqui, eu tenho certeza que o seu coração já é um coração de ser um líder, de fazer a vontade do Senhor. Talvez por circunstância, por tempo, não é agora, mas amém, certo? Então, essas 5 funções mais importantes do líder de life. Primeiro, orar frequentemente com muita fé e intensidade pelos membros do Life Group. O pastor Gilson, acho que eu já até falei aqui, mas o pastor Gilson nos ensinou um tempo atrás, e todos assim, um pessoal que estava caminhando por um tempo com ele, eu estava nessa época, nós compramos uma lousa, o pessoal do setor, algumas pessoas aqui até estavam nessas reuniões, nós compramos uma lousa que tem vários números, assim, várias colunas com vários números, e ela foi colocada com um plástico que você pode riscar e apagar e colocar o nome, e sabe, fica como uma lousa mesmo, mas ela é numerada com algumas colunas, então nós compramos isso até na época do Gleison, e lá nós colocamos o nome das pessoas. O pastor Gilson tem mais, né? Acho que ele tem hoje nem cabe mais não, hoje ele falou que está nos espelhos, porque não cabe mais nessa lousa que ele tem. Então, o que acontece? Eu sei, irmãos, porque ele também já falou, que ele coloca nome por nome das pessoas para orar. Dentro do Life, nome por nome. O cara foi a primeira vez, Joãozinho, vamos orar pelo Joãozinho. E aí no tempo de oração ele vai orar, Senhor abençoe o Joãozinho, Senhor, que essa palavra, ou que vai ser, ou que foi ministrada no Life, Senhor, possa ser transformadora na vida do Joãozinho, Senhor, e orar, irmão, mas aí nós, muitas vezes, assim, até o pastor comentou aqui um tempo atrás sobre isso, e eu tenho pensado muito sobre isso, é muito fácil nós pensar, irmãos, vamos passar uma semana em oração,
Quem vai passar uma semana em oração? Eu tenho certeza que um grupo fiel vai ficar uma semana em oração. Agora, se eu falar, irmãos, nós vamos ficar 1 ano em oração aqui na igreja, todos os dias, eu já sei que o número ia diminuir. Talvez ia começar um bocadinho e talvez ia terminar nem tantas pessoas. Porque nós acabamos desistindo muitas vezes, negligenciando algumas coisas. E eu te falo uma coisa, irmãos, a oração pelos nossos discípulos não pode ser negligenciada. Você não pode desistir, irmãos. O cara desistiu, Adailton, tá, irmão? Ele desistiu, mas você não desiste de orar por ele. De crer, irmãos, na transformação através do Senhor. Porque aonde está na Bíblia que você vai transformar a pessoa? Não está na Bíblia, irmãos. É o Espírito de Deus que transforma. É o Espírito de Deus que traz realmente ao arrependimento. Nós somos boca de Deus, nós somos instrumento de Deus, mas é o Senhor que faz. Então, muitas vezes nós queremos desistir porque o cara não foi no live um dia. Aí fala assim, ele não vem mais não, já era, então eu vou apagar o nome dele da lista do live e aí pronto, você esquece. Eu não vou orar mais por ele não. Então, irmãos, orar frequentemente com muita fé e intensidade pelos membros. Por cada um, irmãos, nome por nome. Você tem uma lista das pessoas que você está orando? Tem, eu escutei, tem. Então vamos usar isso. Tenha uma lista. Irmão, pega um caderninho, uma lousa, o seu espelho, sabe? Por um tempo eu estava no meu guarda-roupa, uma lista dessas pessoas, sabe? Para que você talvez já pensou as mulheres lá, vou me maquiar, a minha fica quase 1 hora. Aí ela vai maquiar assim, oh Deus, o João, a Mariazinha, a Patrícia. Então, irmão, ela dá para orar umas 15 vezes, repetidamente por cada pessoa. Mas é em locais que realmente você vai passar e lembrar, e vai te ajudar a lembrar de orar frequentemente por essas pessoas. Irmãos, Deus coloca um amor. Quando você começa a orar, sabe aquele cara que talvez, você nunca fez isso, mas você nem ficou tão assim por aquela pessoa, de orar por ela, ela foi uma vez no live, mas começa a orar por ela, irmãos, começa a pedir amor do Senhor para com ela. Irmãos, Deus vai te encher de tanto amor que você não vai conseguir passar perto da pessoa e não amar ela. Agora você vai lembrar do rosto daquela pessoa, fala, cara, Deus me ajude a amar aquela pessoa, frequentemente com fé, crendo que o Senhor fará. Amém? Então essa é a primeira função. Eu tenho 5 e eu tenho que correr, porque quando o pastor chega aqui, irmãos, aí eu tenho que acelerar, porque ele já chega já na hora dele, né? Ele já vem lá da Sul, ou da Central. Garantir um pastoreio eficaz para cada membro de life. Garantir um pastoreio eficaz não quer dizer garantir um TDP para cada um, irmãos. Talvez um pastoreio eficaz é um cuidado e o se importar pode valer mais do que simplesmente o livro, que por sinal é muito bom e faz parte do ensino nosso. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem uma pessoa que está lá no live, você como líder viu aquela pessoa que chegou lá no seu live e talvez você não, aquela pessoa, por idade ou por, sei lá, por alguma coisa, algum tipo de afinidade, aí você sente de Deus, cara, me ajuda a cuidar daquela pessoa, a garantir esse pastoreio eficaz, esse cuidado eficaz, sabe? Acontece assim, eu estou no live, aí tem lives que não dá, irmãos, para o líder sozinho cuidar de todas as pessoas, pastorear todo mundo eficaz, de uma forma saudável. O que acontece? Aí eu chamo uma pessoa que faz parte, que nós vamos falar mais um pouquinho para frente, um líder que está ali em treinamento, uma pessoa mais fiel, fala assim, olha, eu preciso que você me ajude com o cuidado daquela pessoa. Garanta que aquela pessoa vai receber uma ligação, garanta que aquela pessoa vai receber uma oração, garanta que aquela pessoa vai receber um convite para um café. Então, nós líderes vamos garantir dentro do life esse pastoreio eficaz,
esse cuidado eficaz de cada um, irmãos. Sabe, muitas vezes a pessoa veio uma vez, e aí, irmão, você já tem que ter aquela pessoa, fala assim, quem vai ficar perto dela? Alguns lives, eu participei já de alguns lives dentro da igreja, alguns lives era o seguinte, ei, eu estou levando um convidado hoje, já era antes, irmão, estou levando um convidado hoje, claro, a gente não vai expor a vida de ninguém, né, isso nós não vamos fazer mesmo, mas cara, é o seguinte, nós vamos orar por ele, pela casa dele, pela família dele, né, então eu queria muito que vocês me ajudassem, o nome dele é fulano de tal, a esposa dele é tal, eu acredito que vai os dois, vai o filho. O cara já chega no live, você já está lá na sala falando o nome dele, irmãos. Todo mundo já conhece. Ah, João, ô João, vem para cá. Não, João, senta do meu lado. Não, João, senta do meu lado. Isso é garantir um pastoreio, irmãos. Até antes do cara chegar no live. O cara já chega conhecido. Eu falei, cara, meu amigo, todo mundo já sabe quem eu sou aqui. Já conhece a minha vida, sim, minha história. Então, garantir esse pastoreio eficaz parte do líder pensar e olhar individualmente cada pessoa. Cada pessoa tem a sua história, irmãos. Nós precisamos pensar assim. Então, tipo assim, eu estou como líder, os meus discípulos que estão ali próximo, me ajudando, falam assim, cara, me ajude a cuidar daquelas pessoas. Então, garantir esse pastoreio eficaz. Nós, líderes, precisamos ficar atentos. Até vou falar uma coisa aqui, assim, ó. Você que já é líder, você que já está muito envolvido com life, irmão, quebra qualquer tipo de panelinha dentro do life. Sabe, assim, você já conhece o fulano de tal, esquece, você não precisa falar com ele não, irmãos. Você marca um café com ele. Pega aquela pessoa que veio pela primeira vez e dê atenção para ela. Principalmente é o seguinte, não só o líder, mas, cara, todas as pessoas com isso. Sabe, que aquela pessoa se sinta amada realmente. Irmãos, isso é intencional. Eu tenho a intenção mesmo de que a pessoa se sinta amado. Ah, isso é falsidade? Não, irmão, é intenção mesmo de amar. Eu quero amar aquela pessoa e nós vamos dar atenção. Então, garantir esse pastoreio eficaz é isso, é prestar atenção um a um, irmãos. Cada pessoa que chegar no seu live, ou até nem chegou no seu live, ainda está no culto, e você já está convidando. Sabe aquela rodinha do live que está no culto? Muito legal. Aí você conhece uma pessoa, pessoal, já joga ele lá no meio do grupo, esse aqui é o João, vai para o nosso live semana que vem, e vamos orar por ele, e o cara já fala assim, cara, já estou envolvido com as pessoas, sabe? E ali ele já vai receber uma ligação, já, no dia o outro já vai passar e buscar, já vai pegar, mas acontece que essa pessoa, muitas vezes, irmãos, é o líder que precisa direcionar. Tá, que já tem membros que já entenderam, então é tipo assim, ó, eu jogo a bola e vou embora, eu sei que o meu discípulo que está aqui já entendeu, irmãos. Adalto, nem falou comigo no live, claro, tem alguém novo aqui, eu vou falar com ele, entendeu? Ou então, o meu discípulo nem falou comigo, ele está com um casal novo ali. Então, garantir esse pastoreio eficaz, isso é muito eficaz realmente, irmãos, para a consolidação do nosso life, entendeu? Ponto 3, deixa eu beber água aqui, porque eu estou acelerando, olhando para o relógio, tem um relógio ali em cima, irmãos. Discipular, ponto 3, profundamente, 1, 2 ou 3 auxiliares fiéis. Aqui nós vamos falar um pouco mais sobre o TDP, certo? Porque esses 3 membros, como eu faço, irmãos? Como acontece muitas vezes, sabe aquelas pessoas que realmente são fiéis ao life? Que você pode contar, que tipo assim, escala do lanche, escala do MI, escala do não sei lá o quê, quem vai orar, o cara está sempre lá. Então, normalmente, são essas pessoas que realmente nós temos como os próximos líderes, os líderes auxiliares. E esse grupo não pode ser um grupo de todo o life. Não porque nós não amamos todos, não, mas são aqueles que realmente você sabe que está ali, irmãos, que não falta o life, que tem compromisso, sabe? Algumas pessoas ainda não têm, vão ter compromisso, eu creio, mas ainda não estão tendo compromisso naquele momento, beleza, mas você separa 1, 2 e 3 e realmente assim, ó, essa é a história do life, que é um segredo para essas coisas. Porque eu comecei um life na minha casa e eu peguei 3 pessoas na época, 3 casais.
e amei, discipulei bem pertinho, e ensinei, fiz o livrinho, e peguei e falei assim, ó, pronto, ensinei, agora é o seguinte, tá vendo essas pessoas do Life? Cuida, pastoreia, ama bem elas, que nós vamos multiplicar o Life. E quando foi a multiplicação, eu peguei e enviei aquele grupo embora, assim, vai, agora nós estamos multiplicando. Só que aí ficou mais 2 pessoas, a qual eu continuei um treinamento dentro do meu Life, para realmente enviar essas pessoas. E essas pessoas, aí sim nós estamos fazendo TDP, um acompanhamento. Tem uma coisa interessante, irmãos, discipular profundamente é realmente assim, ó, esse TDP não é para todos o profundo, porque tem pessoas que talvez não tenham tanto compromisso. Eu creio que vai ter, mas você sabe que aquelas pessoas que já estão ali com compromisso, ao qual você já está discipulando e acompanhando profundamente para realmente multiplicar o Life, é isso que nós temos feito, é isso que eu tenho feito. Eu tenho um Life, e dentro do meu Life eu começo a identificar essas pessoas e começo a conversar, nós vamos multiplicar o Life, e eu creio que na próxima multiplicação você vai ser enviado com aquelas pessoas, a qual você já está fazendo esse pastoreio eficaz, porque o discipulado mesmo, irmãos, assim, semanal que eu tenho com algumas pessoas, já é mais na base do que já é um líder, já é um setor, então eu tenho, mas a outra parte do acompanhamento, eu faço esse acompanhamento em 15 dias, porque eu trabalho isso porque na minha situação é assim, também o pastor funciona assim, eu tenho um Life semanal com o pastor, o discipulado, semanal, dia e hora marcada, toda semana, e aí ele discipula, pastoreia outras pessoas, aí talvez a cada 15 dias consegue encontrar com essas pessoas, mas aquele grupo que ele tem, que realmente é um discipulado que ele já formou, ele tem fielmente. Então, esses auxiliares que nós estamos tendo, que você vai ter, realmente é para ser semanal, irmãos, para realmente trabalhar e formar eles para os próximos líderes, para as próximas multiplicações. Mas nós queremos isso para que a igreja cresça e expanda, porque nós temos meta. Uma pessoa chegou para uma irmã um tempo atrás e falou assim, vem aqui, sinceramente, vocês têm meta de multiplicação de pessoas? Porque é incrível, a gente chega aqui e vocês já querem que a gente se envolva, tá assim, parece que a gente tá envolvido nisso. Não tem meta, irmão. Não tem negócio que... Não, a gente quer amar todo mundo. Então, discipular frequente, profundamente, 1, 2 ou 3, não é 30, não é o Life inteiro. Você não vai dar conta de fazer isso profundamente. Nós chamamos, tem uma história... eu não vou aprofundar aqui, nós chamamos do MDA 3, que realmente são 3 discípulos que você vai discipular fielmente. Outro ponto, 4, né? Garantir que todo novo convertido receba o acompanhamento inicial. Depois, é normal que volte a ser pastoreado no Life. Sabe aquela história assim, o cara chegou, está se envolvendo, está sendo pastoreado. Se eu tenho um discípulo que está comigo dentro do Life, que eu peço para ele acompanhar, é legal que o pastor faz com exemplo nas pessoas, mas eu não tenho tempo aqui, mas imagina que eu tenho um discípulo, e eu peço para esse discípulo fazer um acompanhamento, um pastoreio com aquele. E aí eu já aproveito e falo para ele assim, olha, aproveita nesse pastoreio e faz esse ensino do livro do TDP, ao qual eu já tenho feito com você. Replica ele e continua cuidando e amando ele. É isso, irmãos, que a gente vai fazer, tipo assim, que esse novo convertido garanta esse ensino ao qual o meu discípulo também já recebeu. Eu vou treinar ele para que ele também faça isso com ele. Aí tem uma história que algumas pessoas falam assim, Deus, você sabe que são 2 livros de TDP, TDP 1 e TDP 2, são 10 lições no primeiro e 10 no segundo. Aí depois que acabar as 20, irmão, depois que acabar as 20 ele já era para ser um líder lá. Mas ele não foi, irmão, amém, a gente vai continuar cuidando e amando e ajudando até ele se tornar um líder, ou não, irmãos, porque nem todo, lembra da ideia das cadeiras? Nem todos são chamados realmente para ser um líder de Life, mas ser um discipulador,
ser uma pessoa que te ajude no life? Cara, certeza, nós somos chamados a isso. Então, contar com pessoas, é bom assim você estar no life, é prazeroso, sabe? Você poder contar com esses auxiliares nesse sentido. Cara, eu vou levantar a bola, fulano, estou indo no Joãozinho aí, ó. Eu queria que ele fosse muito amado. E aí, os meus 3 já avisam para os outros que estão perto dele, que aí todo mundo já pastoreia, cuida e deixa a pessoa se identificar com quem ela se identificar para depois fazer esse acompanhamento. Eu não gosto de falar assim, você faz com você, você faz com você. Não é errado. Eu gosto que a pessoa fale assim, eu queria ser acompanhado. Aí eu falo assim, olha, deixa eu te dar 3 opções. Aí eu já olho logo os que estão comprometidos comigo. Vou te dar aqui, ó, 3 opções se você quiser, irmão. Eu vou te dar o Joãozinho, eu falei tanto no Joãozinho, né? O João, o Mário e Judas, entendeu? Ninguém dá o exemplo de Judas, né? Legal, interessante. Então, garantir que ele também está recebendo esse acompanhamento inicial. Nós vamos garantir isso, meu irmão, com todas as pessoas do Life. Amém? Imagine assim, irmão, como é gostoso dentro do Life, é saber que todo mundo está sendo pastoreado, recebendo uma ligação, sabe? Tá tudo bem, vamos para o culto junto, vamos para o Tadel. Garantir também, já pensou? Todo mundo fazendo o acompanhamento inicial. Um faz com o outro, que o outro faz com o outro. Cara, garantir que o cara chegou, um novo convertido, eu já sei que ele vai ter esse acompanhamento, vai ter o pastoreio e um acompanhamento. Que esse acompanhamento, irmão, já é mais profundo, né? Vocês entendem que é aquele livro, que é talvez a cada 15 dias, sei lá, toda semana, que você consiga estar com a pessoa para estar fazendo isso. Mas o pastoreio e esse cuidado, irmãos, assim, o life fica saudável demais, irmãos. Todo mundo sendo cuidado, todo mundo recebendo uma ligação, entendeu? O outro, o quinto, né? Futuramente, não tão longe, temos como alvo que todos os membros tenham discipulado pessoal. É isso que eu estou falando. Essa função é ensinada somente para os líderes, é porque aqui corta. Pronto, essa função é ensinada somente para os líderes. Esse discipulado não precisa ser semanal. Membros que desejam ser discipulados vão receber muita atenção e cuidado específico, pois entendemos que cada caso é bem diferente do outro, e não existe uma regra única. Isso que eu estava falando é o seguinte, a pessoa eu não quero ser um líder de life. Eu não quero, amém, irmãos, mas eu vou te ajudar aqui, Adailton, eu vou trazer as pessoas, eu vou orar, eu vou ajudar nesse cuidado, vou ajudar nas comunhões, no life. Então a pessoa está lá. Essa pessoa que realmente não quer ser um líder, irmãos, eu talvez não vou pegar ela de uma forma assim, então, cara, semanalmente nós vamos estar juntos. Toda quinta, 7 horas da noite, nós vamos se encontrar, compartilhar o TDP, ter um tempo de adoração e trabalhar isso, sabe? Hoje, por isso que o pastor colocou aqui, ó, futuramente temos como alvo que realmente nós trabalhássemos dessa forma com as pessoas. Mas esse cuidado que nós conseguimos ter do TDP, irmãos, se você conseguir fazer com que o Life trabalhe dessa forma, que todo mundo tenha um acompanhamento com a outra pessoa, é assim, sensacional e eficaz, irmãos. Muitas vezes difícil? Sim, mas nós como líderes vamos trabalhando essas coisas, garantindo esse cuidado. A pessoa não quer ser líder, irmãos. Aí eu recuo um passo, falei, não, então semanalmente não, mas cada 15 dias vamos ter um contato. Eu tenho um casal, até está aqui, eu nem vou expor ele, que eu chegava para ele e falava assim, cara, vocês são os próximos líderes do Life. Eles olhavam para mim e falavam assim, Deus me livre, esse negócio aí, não, cara, não quero isso para a minha vida, não. Deus me livre. E eu falei assim, cara, eu vejo que vocês serão grandes líderes, eu tenho certeza. Sabe, o meu coração, como você ama, quando eu peço para você cuidar e pastorear as pessoas, cara, vocês são tão excelentes com essas coisas, vocês vão ser líderes.
Tenho certeza. Não, a gente não quer isso não. Ah, irmão, não deu 1, 2 meses, eu só fazia assim, ó. Cuida daquela pessoa, só cuida dela. Sim, ama ela. Se você puder ter um tempo com ela no café, faz um TDP com ela, aquele que vocês já fizeram com você. E a pessoa simplesmente foi fazendo isso. E o que acontece, irmão? De repente, quando ela menos esperou assim, daí eu estou com um life aqui, né? Pronto, agora a gente só multiplica. Vamos abrir uma casa e você vai abrir uma igreja. Sabe, sutilmente, eu não coloquei, irmãos, e eu não coloco nenhuma pressão, você tem que ser. Cara, só aquele cuidado, a pessoa sendo amada, está num ambiente propício ao crescimento, sabe? Cara, aquilo cresce. Eu gosto de correr. Eu estava escutando um podcast hoje que eu achei interessante o negócio. Que um alpinista, um corredor de montanha, pegou acho que é musgo, não sei nem se é esse nome, não lembro exatamente. E pegou aquele pedaço de musgo e levou e arrancou, que estava lá no meio, no alto, pegou aquilo e trouxe para casa. E colocou no lugar perto do jardim. 2 dias depois, estava nascendo flores. E o que ele estava falando? O ambiente era proporcional, era, tipo assim, ideal para aquelas flores. Onde ele estava, não é? Então, quando o seu life é um ambiente de muito amor, de muito cuidado, é natural que o life vai multiplicar e vai crescer, que as pessoas querem cuidar umas das outras, irmão. É o ambiente que nós vamos fazer do nosso life se tornar esse jardim secreto que nós estamos falando. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu queria chamar o meu pastor. Aleluia! Aleluia! Tem crente aí, não? Aleluia! Bom, eu quero mexer um pouquinho com vocês. Eu quero chamar todo mundo para vir um pouquinho mais para frente hoje, que hoje eu quero olhar bem pertinho para você. Se você já é líder de life ou supervisor, inclusive, eu queria que você sentasse aqui, logo na primeira fila aqui, ó. Pode vir, todo mundo, bem para frente. Inclusive, líderes de life, se você estiver servindo no acolhimento, pode vir todo mundo para cá. Aleluia! Líderes de life e supervisores, senta aqui na primeira fila para mim, ó, por favor. Mas quem não é, já está sentado, pode ficar. Se não couber mais na primeira, senta na segunda. Que é isso, Leandro? Aí não é a primeira fila não, Leandro. Nem a segunda. Bora. Quero falar o seu espírito hoje. É porque, Nete, você é literal, né? Quando fala segunda ou primeira, você senta segunda ou primeira. Quem não é literal, senta na terceira. Pensa a mesma coisa. Tem essa piada que os portugueses são literais. Alguém já ouviu esse tipo de piada, que os portugueses são literais? Não? Ninguém nunca ouviu falar disso? Né? Os portugueses que moram em Portugal, não é uma piada não, é verdade mesmo. Tipo, se você chega lá em Portugal, você e mais 2 amigos, né? Aí um amigo seu fala assim, me dá um café. Aí o outro fala assim, 2, aí você fala 3. Aí o garçom vai trazer 1 café para o primeiro, 2 cafés para o segundo e 3 cafés para você, né? Então, então eu vi um vídeo muito engraçado que alguém me mandou, que era assim, um cara estava lá levando o pessoal para visitar um parque lá. Aí nesse parque tinha muitos fósseis lá de dinossauros e tal, né? Aí eu ri muito quando eu vi esse vídeo, porque o português que estava sendo guia lá do parque, ele falou assim, ora, aqui nós temos um fóssil de dinossauro que tem 70 milhões de anos e 3 meses. Aí o público ficou assim, né? Poxa, mas tão preciso assim, né? Como que você sabe que ele tem 70 milhões de anos e 3 meses? Ele falou assim, é porque tem 3 meses que eu trabalho aqui e quando eu cheguei eles falaram que tinha 70 milhões de anos. Ai, ai. Tudo bem aí, gente? Você está pronto para ouvir Deus falar no seu espírito? Então, muito bem. O que eu quero falar com você hoje é sobre o exército de Jesus. Fala comigo, o exército de Jesus.
Fala de novo, o exército de Jesus. Eu vou pedir para você repetir até você falar isso acreditando no que você está falando. Fala, o exército de Jesus. Mais uma vez, o exército de Jesus. Mais uma vez, o exército de Jesus. Você ainda está falando parecendo uma enfermeira trabalhando 3 horas da manhã no hospital geral. Eu vou falar até você entender o que você está falando. Vai, o exército de Jesus. Está começando a chegar lá, acho que mais 3 vezes a gente chega. Vai, o exército de Jesus. Mais uma vez, o exército de Jesus. Esses adolescentes, eu não escuto a voz de um. Vou falar mais uma vez, o exército de Jesus. O exército de Jesus. Nós temos que saber disso. Nós estamos aqui, nós estamos numa batalha. Essa batalha é séria. Nós estamos lutando contra principados e potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso nós somos um exército. Então eu quero falar algumas coisas com você aqui hoje muito importantes. Eu quero começar lendo Mateus 16, verso 18. Leia comigo esse texto, por favor. Isso aqui é um texto muito importante, muito mal interpretado, porque as pessoas querem falar que Pedro era a pedra. E então, sobre a pedra que é Pedro, a igreja seria edificada. Isso é um erro horrível e absurdo. Não é isso que está escrito no texto. A palavra pedra e a palavra Pedro são 2 palavras diferentes. Existe um trocadilho aí que Jesus fez, mas o significado da palavra é muito diferente. A palavra Pedro, no grego, significa um fragmento de uma rocha, uma pedrinha que foi quebrada de uma rocha. Então, uma pedrinha pequena. Então, quando Jesus fala com ele, tu és Pedro, né? No grego, você é um fragmento de rocha, uma pedrinha, né? E aí ele fala assim, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, agora essa palavra no grego, né, que ele fala, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, essa palavra ali não é pedra, pedrinha. Mas você já viu algum rochedo assim, alguma montanha de rocha, uma rocha bem grande, bem alta, esse rochedo, né? Por isso Jesus é o rochedo da nossa salvação. O salmista falava de Deus como o rochedo da nossa salvação. Então Jesus é esse rochedo, né? Essa enorme rocha. Então, Jesus está falando, né, sobre esse rochedo, o significado dessa palavra pedra aí no grego é esse grande rochedo. Sobre esse rochedo eu edificarei a minha igreja. Agora, o que é esse rochedo? Obviamente, esse rochedo é Cristo. Por que Jesus fala sobre este rochedo, ou seja, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja? Porque Pedro tinha acabado de dar uma resposta para Jesus. Jesus tinha perguntado para eles assim, quem dizem os homens que eu sou? Aí você lembra, eles disseram, olha, uns dizem que você é Elias ou um dos profetas, lembra disso? E aí ele perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro deu aquela resposta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro teve a revelação clara que ele recebeu do Pai, de quem Jesus era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo mais, tu és Pedro, fragmento de rocha. E sobre esta rocha, qual rocha? A rocha que Pedro tinha acabado de reconhecer que Cristo era. A revelação de Pedro sobre Cristo. Então ele está falando, é sobre esta rocha. Qual rocha? Repita comigo, por favor. Cristo. Fala, a revelação de que Cristo é o Filho de Deus. Pode falar. É sobre este rochedo que a igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu quero lhe dizer uma coisa. E eu quero falar especialmente para você que está aqui e já está liderando um life. Guarda isso, mas todos vocês guardem isso. Líderes de life, guardem isso com mais força.
A igreja é fundamentada e estabelecida sobre Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. Por isso que a igreja não cai. Por isso que a igreja não perece. Por isso que vindo perseguições ao longo de 2000 anos, e os pastores sendo mortos, e os apóstolos sendo mortos, e a igreja sendo perseguida e assassinada, e a igreja se escondendo em cavernas para sobreviver, a igreja nunca acabou, porque Jesus prometeu, essa igreja não está estabelecida sobre o fundamento de homem algum, essa igreja está estabelecida sobre Cristo Jesus. Ele é o fundamento, Ele é a rocha. Esse fundamento é aquele que esteve morto, mas Ele reviveu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo pelos séculos dos séculos, Ele tem um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja é fundamentada e estabelecida sobre o fundamento que é Cristo, e por isso a igreja avança. A igreja vai para frente por causa do fundamento que a sustenta. Ela não se abala por causa do fundamento que a sustenta. Eu estou dizendo para você, essa igreja que é estabelecida sobre Cristo, Jesus prometeu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então escuta o que eu estou te dizendo. Todo mundo que tem porta em casa? Porta é um instrumento de ataque ou um instrumento de defesa? Porta é um instrumento de defesa. Todo mundo tem porta para a sua proteção. Sim? Jesus podia dizer assim, e a espada do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas ele não disse a espada do inferno. Ele disse as portas do inferno. Porque a luz da palavra não é o inferno que ataca a igreja, é a igreja que ataca o inferno. E a defesa do inferno não é suficiente para prevalecer contra a igreja. O que eu quero falar com você? A igreja avança. Fala de novo comigo, a igreja avança. A igreja avança. A igreja avança. A igreja, ela não existe para ficar paralisada. A igreja avança. Eu quero lhe dizer uma coisa. Muda sua mentalidade sobre o que é a igreja. Igreja não é um clube. A igreja não é uma reunião de pessoas fracas que estão buscando Deus. Não é. A igreja não é um lugar de autoajuda. Não é. As pessoas recebem ajuda? Recebem. Guarda isso claro na sua mente, na sua visão e no seu coração. A igreja não é um hospital, é um exército. Guarda isso. A igreja não é um hospital. A igreja não é um lugar onde as pessoas estarão eternamente doentes e como pobres coitados. Na igreja de Jesus não existe pobres coitados, existem pessoas que foram marcadas, seladas com o Espírito Santo e com poder, pessoas que foram marcadas por Cristo como mais que vencedores. A igreja não é um hospital, ela é um exército. Existem pessoas que elas sentem que elas têm que passar o resto da vida na maca. Eu quero te dizer, levanta. A igreja não é um hospital, ela é um exército. O nome igreja significa equipe de governo. É isso que a igreja era na Grécia. Era aqueles ministros que governavam. Quando Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, essa palavra eclesia não é uma palavra que ele inventou na hora, não. Aquilo já existia dentro de um contexto. Era uma equipe de governo. A igreja foi chamada para governar com Jesus nessa terra. E nós precisamos entender isso, entender o que é a igreja, entender o que nós somos chamados para ser parte e governar com Jesus. A igreja não é um hospital, ela é um exército. Agora, eu quero falar um pouquinho com você a respeito de Timóteo. Por que eu quero falar com você, Timóteo? Porque Timóteo tem uma vida impressionante. Se você ler Atos, quando Paulo chamou Timóteo, Timóteo era um jovem, um adolescente. E a Bíblia diz que dele davam bom testemunho os moradores de Derbe e de Listra. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece algum adolescente que 2 cidades dão bom testemunho dele?
Timóteo não era qualquer um, não. Timóteo era um adolescente conhecido pelo bom testemunho. Ele andava em uma fé sólida, a fé que a mãe dele passou para ele, que a avó dele passou para ele. Ele tinha uma fé sólida. E Paulo olhou para aquele menino e falou: eu não posso deixar esse menino, eu vou chamar esse menino para andar comigo, que esse menino é demais. E Paulo chama Timóteo e fala: Timóteo, você vai andar comigo agora. E o apóstolo Paulo começa a andar com Timóteo e ensinar Timóteo. Timóteo começa a viajar com o apóstolo Paulo e ele começa a crescer na fé. Depois você vai ver que o apóstolo Paulo recebe a imposição de mãos de Timóteo, Timóteo recebe a imposição de mãos de Paulo, Paulo impõe as mãos sobre ele, transfere para ele dons, né? Depois você vai ver que Timóteo também recebe uma imposição de mãos do presbitério da igreja. A igreja impõe as mãos, o presbitério da igreja impõe as mãos sobre ele, estabelecendo a liderança dele. E Timóteo começa a se tornar esse pastor, esse líder dentro da igreja. Timóteo se tornou um líder muito forte. Ele foi pastor da igreja de Éfeso, uma das maiores igrejas que existiam durante um período. Depois de Jerusalém, a maior igreja que existia era a igreja de Éfeso, e Timóteo era pastor lá. Timóteo se tornou um líder muito forte. Mas homens de Deus, se não vigiarem, eles podem passar por problemas. E aí nós vamos ver uma coisa que acontece. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala com Timóteo assim, lembra das profecias das quais foste objeto, as quais você recebeu com imposição de mãos do presbitério. Combate baseado nelas. Então, na primeira carta de Paulo está só dando assim um alerta para Timóteo. Ei, lembra de quem você é, lembra das palavras que você recebeu, junto com a imposição de mãos do presbitério, e combate. Mas, ao que tudo indica, parece que Timóteo não ouviu bem esse conselho. E ao que tudo indica, ele acabou não se lembrando e não meditando naquilo como o líder dele estava orientando. E por que nós vemos isso? Porque ele foi falado isso para ele na primeira carta, mas na segunda carta, o apóstolo Paulo muda totalmente o tom da conversa. E eu vou ler 2 versículos. Primeiro eu vou ler só o versículo 6 de 2 Timóteo, capítulo 1. Olha como que o tom da conversa muda, olha aí. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Agora, só pode ser reavivado algo que está adormecido. Você está entendendo? Paulo tinha deixado o dom adormecer, apagar, morrer. Então, na primeira carta, Paulo falou com ele assim, lembra e combate. Mas na segunda carta, Paulo está falando, reavives. E o primeiro lugar que eu quero falar é que isso aqui nos traz um alerta. Se nós não cuidarmos do dom, ele se apaga. Se nós não cuidarmos do que Deus nos deu, isso se apaga. O Evangelho não tem nenhum texto que vai te fazer pensar que o Evangelho é automático. Não é. O Evangelho, tudo que faz referência à vida no Evangelho, traz em si na referência um esforço. Então o Evangelho é chamado de arado. Põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Não é assim? Toda vez que você vai ver, né, a Bíblia se referindo a Sião, né, porque Sião é uma representação da igreja. Então, o cetro vem de Sião. Mas toda vez que você vê Sião, Sião está para cima. Você não vai ver nenhum texto na Bíblia dizendo desçamos a Sião. É sempre subamos a Sião. Sempre tem um preço para pagar. Você está entendendo? Sempre tem um preço para pagar. Então, isso aqui é uma coisa muito importante para nós entendermos. Se nós não alimentarmos, se nós não cuidarmos, se nós não zelarmos, o dom de Deus se apaga. Porque Ele nos dá, mas nos dá a obrigação, o dever de cuidar do que Ele nos deu. Eu lembro que o meu filho, Estevão, estava querendo muito ter um cachorro. Me dá um cachorro, me dá um cachorro. Eu falei com ele assim, é o seguinte,
Você não sabe o trabalho que dá um cachorro. Eu posso te dar um cachorro, mas você vai ter que cuidar. Não, eu vou cuidar. Eu falei, você acha que sabe o que você está falando. Dá trabalho. Ele faz uma sujeira grande. E o cachorro que você quer é um cachorro grande. Vai dar trabalho. Você quer? Quero. Presta atenção. Você vai ter que cuidar. Come todo dia, bebe água todo dia, tem que raspar o pelo, tem que dar banho, tem que limpar a sujeira que ele faz. O número 2 que ele faz não é brincadeira, não. Você vai cuidar? Vou cuidar. Vou acreditar em você e vou comprar o cachorro. Começamos a ir atrás do cachorro. E enquanto ia atrás do cachorro, eu falando com ele, meu filho, isso dá trabalho. Muito bem. Chegou o dia, o cachorro chegou lá em casa. Um pastor alemão, desse tamanho. Um bicho enorme. Tão enorme quanto ele é o que ele faz. E aí agora? E agora o meu filho tem que ficar cumprindo o papel dele. Todo dia está lá a sujeira para ele limpar, a ração para ele colocar, a água para ele colocar, e aí ele tem que cuidar. Ele ganhou como um presente, maravilha. Ter ganhado como presente não significa que vive sozinho, não. É um presente, é um dom, mas não vive sozinho. Precisa ser alimentado, precisa ser limpo. Não pense você que porque você recebeu um presente e um dom, que esse dom vive no automático. Não vive. Você sabia que, eu acho, se eu não me engano, é a segunda lei da termodinâmica. Que tudo... Saboia, me ajuda aí, tá? Tudo que você deixar parado, sempre vai ter uma tendência à desordem, e não à ordem. A desordem. Se você deixar isso aqui parado, e você nunca mais limpar isso aqui, e você voltar aqui daqui 10 anos, você acha que vai estar mais limpo do que hoje? Vai estar mais sujo do que hoje. Aqui vai nascer plantas, aqui vai dar bicho, aqui vai... Tudo que a gente deixa parado tem tendência a um fim pior do que está. E não é diferente na nossa vida espiritual. Se você deixar sua vida espiritual parada, ela não vai melhorar. Não melhora automaticamente. Precisa de um esforço. No reino de Deus, nós precisamos de um esforço. Então, muitas vezes, quando nós deixamos a nossa vida no automático, o que vai acontecer é que vai começar a dar bicho, vai começar a crescer erva daninha e vai querer sufocar o dom que Deus nos deu. Então, uma primeira realidade que esse texto nos mostra é que o dom de Deus pode se apagar. Isso é algo muito sério, sim ou não? Mas a segunda realidade desse texto é que o dom que se apagou pode reavivar. Isso é bom demais. A outra coisa que eu acho linda nesse texto é que o texto não diz, Deus vai reavivar. Paulo diz a Timóteo, reavives. Está na nossa gestão a vida do dom que Deus nos deu. E hoje eu estou falando com cada um de você aqui, reavive o dom de Deus que há em ti. Reavive o dom de Deus que há em ti. Eu estou lhe dizendo, reavive o dom de Deus que há em ti. Reavive. Ei, homem de Deus, reavive o dom de Deus que há em ti. Reaviva esse dom. Reaviva esse dom, reaviva esse dom. Depois que ele fala isso, o versículo seguinte, olha o que ele fala. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo. Nós não fomos criados para sermos amedrontados, covardes, paradão. Mas eu tenho medo, e se não der certo? Mas e o futuro? Mas nós não recebemos espírito de covardia, não vem de Deus. O medo é um espírito que não vem de Deus. Deus não nos deu espírito de covardia. Nós não somos covardes. Eu acho que você não está entendendo ainda o que eu falei, eu vou ter que pedir para você repetir. Fala, nós não somos covardes. Personaliza isso e fala com autoridade. Eu não sou covarde. Diga de novo, eu não sou covarde. Agora mais alto, fala, Deus não me deu espírito de covardia. Isso é muito importante. Mas Ele nos deu espírito de quê? Fala comigo, poder.
Então fala comigo, Deus me deu o espírito de poder. Irmãos, Deus nos deu o espírito de poder. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu falo toda vez isso aqui na igreja. Essa igreja aqui, ela tem como líder um pastor completamente incapaz. Graças a Deus por isso. Para que essa igreja nunca seja fundamentada no meu dom, ou na minha capacidade, ou no meu talento, ou no meu estilo, ou na minha liderança, que essa igreja seja fundamentada sobre a rocha que é Cristo. É Ele que é a rocha, é no poder dEle, as coisas acontecem no poder dEle, na ousadia que Ele nos dá. Na ousadia que Ele nos dá. Deus nos deu o espírito de ousadia. A igreja de Jesus não para. Ela caminha, ela vai para frente. Ela avança. Igreja foi feita para derrotar, para governar. Então nós derrotamos tudo que o inimigo levanta contra nós pelo poder de Deus. Nós guerreamos e vencemos as batalhas pelo poder de Deus, é pelo poder de Deus. Irmãos, tudo que nós fazemos é pelo poder de Deus. Eu sou totalmente consciente da minha incapacidade, o que faz com que na minha vida Deus receba toda a glória, porque tudo é na capacidade dEle. Você está entendendo? Então, Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder. De que mais? De amor. Eu não posso liderar essa igreja, irmãos, no meu amor. Se eu fosse olhar para o meu amor, eu não poderia liderar essa igreja. Mas eu posso testemunhar do que a Bíblia diz em Romanos. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não tem a ver com o meu amor próprio. O amor que eu tenho pelas pessoas não é meu. Ele é um amor divino. Ele é um amor que vem de Deus. Ele é um amor muito mais profundo do que eu poderia sentir. É uma responsabilidade colocada dentro do meu coração que não pode ser intrínseca. Ela vem do Espírito de Deus. Então eu estou falando com você, igreja. Avance. Avance. Eu quero fazer uma coisa aqui agora. Eu quero pedir todos os líderes de life que estão aqui, supervisores, para ficar em pé aqui na frente, por favor. Líderes, só os líderes de life. Eu vou pedir a Aline para vir no meu lugar, porque eu vou estar falando aqui, né? Então, os líderes de life aqui da Sul, fica mais longe um do outro aí, por favor. Mais longe um do outro, por favor. E aí, você que está aqui, né, você congrega num life, então agora você vai para perto do seu líder de life, tá certo? Vai para perto aí. Você que está aqui, todo mundo aí, pode levantar e vai para perto do seu líder de life, né? Cadê minha esposa? Foi para onde? Fica ali, meu bem, naquele cantinho lá, senão vai dar tumulto. Lá no cantinho lá, ó. Quem que é essa aqui? Pode espalhar, gente, assim, ó, se você quiser, para não ficar muito perto, para ficar os lives separados. Nós vamos fazer uma rodinha e dar as mãos. Se ficar muito cheio aqui na frente, a gente pode usar os corredores aqui assim, ó. Net, puxa aqui assim para o corredor assim, ó, para não ficar cheio demais, tumultuado demais. Vai. Não setor não, gente. É o líder de life, só o life. Setor não, separa. Só o life, hã? Pois é. Então, tu fica só. Eu nem falei que eu ia orar. Só life, gente, só life. Não junta setor não, só life. Só life. Você é do life de quem? Que não estão aqui. Então, aí você vai para um life de alguém aqui de perto do Lanzini e da Manzini e Laila.
Vocês que lideram uma Manzinha Laila? Ah, então tá certo, pode ficar aí. Vocês aqui, fica aqui assim, por favor. Aí, faz a roda aí. Faz a roda aqui você. O pessoal do Life do Pastor Naná pode se juntar sem o Pastor Naná e a Pastor Iane, que ele está ministrando lá na central, né? Então, vocês podem ficar juntos aí, por favor, Cláudio e Cláudia. Pode ficar junto você, sem o Pastor Naná, não tem problema não. Vinícius, você é de Life da central, é? Muito bem. Aleluia. Você não faz parte de Life New, não? De quem? De quem? Ah, é da central, tá certo. É porque tem gente que está no Tadel aqui e vai para o Life da central. Muito bem. Aí aqui é um Life? Muito bem. Pode dar as mãos aí, vocês que são dos Lives aí. Aleluia. Milena, fica ali com seu futuro esposo. Depois eu vou chamar ela para fazer a oração final aqui. Podem dar a mão vocês três aí. O que é isso? Já vai casar agora, 19 de maio. Aleluia. Está todo mundo aí? O Murilo está aí atrás, tá não? Tá? Aí atrás? Ei, Murilo, você consegue aumentar a luz aqui para frente para mim um pouquinho? Jogar um pouquinho mais de luz aqui na frente? Isso. Obrigado, Murilo. Você é 1000. Vocês já perceberam que aqui na igreja não tem lâmpada, né? Essas lâmpadas que apaga e acende assim, né? É tudo na mão do técnico. Ele que... O Murilo é o fera. Tem nem uma lâmpada, pode olhar, não tem nem uma lâmpada. Aí o Murilo faz o que quiser aqui, gente. Se vocês quiserem a igreja verde, ele deixa verde. Se quiser que deixa rosa, ele deixa rosa. É desse jeito aí. Muito bem. O que eu vou fazer aqui agora é falar ao seu espírito. Amém? E o que eu quero muito? Eu quero que vocês, na roda aí, vocês vão ficar trocando olhares aí, e especialmente o líder de Life. Primeiro eu vou falar aos líderes, tá certo? Primeiro eu vou falar aos líderes. Então você não precisa olhar para mim não, pode olhar uns para os outros aí. Então ouça aí, líder, em nome de Jesus eu quero falar ao seu espírito. Ouça, líder. Nenhum de nós aqui lideramos qualquer Life, porque nós somos bons e capazes. Então pare de procurar capacidade nas pessoas que você lidera. Nenhum de nós aqui lideramos qualquer Life na nossa força. Então, líder, para de ficar procurando a força da pessoa. Nenhum de nós aqui já éramos líderes quando o Senhor nos confiou liderança. Então pare de esperar que as pessoas estejam prontas, porque liderança é serviço, não status. Líder de Life, escuta o que eu estou falando. Nós estamos aqui para servir, mas nós não servimos na nossa força. Então, líder, eu não estou falando para você acreditar mais nessas pessoas aí, não. Eu estou falando para você acreditar no Espírito que habita nelas. Eu não estou falando para você confiar no que essas pessoas são, mas no que o Espírito que habita nelas é. Agora eu vou deixar de falar com o líder para falar com os membros de cada Life. E eu vou até vir para perto do meu Life aqui, das pessoas que estão do meu Life aqui para falar. Que aí eu posso olhar nos olhinhos de vocês. Vou falar no seu espírito. Vou falar no seu espírito. Se posicione. Se posicione diante de Deus.
Nós estamos em uma cidade que tem 2.600.000 habitantes. E nós precisamos parar com os nossos mimimis e ter compaixão desse povo que está lá fora. Nós precisamos nos posicionar em santidade, nós precisamos nos posicionar em compromisso e falar: Deus, se o Senhor vai usar alguém, que seja eu. Quando a gente está falando de liderar um life, quando a gente está falando... Isso não é fácil, não. Isso é um trabalho a longo prazo, e é um trabalho duro, é um trabalho suado. Os apóstolos de Jesus morreram fazendo isso. E morreram por fazer isso. Mas eu estou falando com cada um de vocês que congregam num life. Se posicione. Nós precisamos multiplicar lives, e muitos lives. Não é para que essa igreja cresça. É porque lá fora tem mais de 2 milhões de pessoas nessa cidade que não conhecem Jesus. E essas pessoas não estão indo para o atual lugar que nós estamos. Nós vamos a novos lugares atrás delas. Jesus nunca falou: chamai as pessoas e pregai o evangelho. Jesus falou: ide. É indo, é onde nós estamos indo, aonde nós estivermos indo, nós vamos pregar. Por isso que eu estou falando, a igreja avança, a igreja expande. A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma mulher que escondeu o fermento na farinha, até que tudo levede. O life, cada life, é um pouquinho de fermento que nós colocamos dentro de Fortaleza. Um life novo é um pouquinho de fermento que está ali, que vai contagiar tudo com a cultura do reino de Deus, com o poder do reino de Deus. Eu quero falar uma coisa para você: não tenha medo. Não tenha medo. Eu não estou falando com você que quando você se posiciona e fala: não, eu vou liderar um life, eu vou fazer a diferença. Eu não estou falando que isso vai ser fácil, não, irmãos. A gente sofre muito, porque é difícil, é trabalho, é árduo, mas é uma coisa muito boa de saber que a gente não está trabalhando sozinho, não vai trabalhar sozinho. Eu quero falar no seu espírito hoje: se posicione. Não aceite ser um crente na maca, esperando o próximo remedinho que vão te dar na boca para curar uma pseudo-doença que tem em algum lugar escondido na sua alma. Sai disso. Nós temos mais do que precisamos. Deus tem nos abençoado com mais do que precisamos. Nós precisamos de posicionamento. Lembra disso, Jesus acabou de curar o endemoniado, que saíram dele uma legião que possuiu mais de 2.000 porcos. Então, se era um demônio por porco, era mais de 2.000 demônios que estavam dentro daquele homem. E os porcos morreram, e imediatamente aquele homem falou: Jesus, deixa eu ir com você. Jesus falou: não, fica e prega. E aquele homem que nunca participou de um Tadel, ele nunca fez um livrinho de discipulado, ele não tinha um pastor, ele não tinha uma igreja para congregar, ele só teve uma experiência com Jesus, ele saiu e pregou em toda uma região chamada Decápolis. Ali eram como se fosse 10 cidades, 10 lugares, 10 povoados onde as pessoas moravam ali. Ele foi e pregou em todos aqueles lugares, e tudo que ele teve foi uma experiência com Jesus. Eu estou te falando, nós precisamos nos posicionar. Eu estou numa crise enorme de que nós precisamos nos posicionar. E nós precisamos parar de falar coisas tipo: não é a hora, a gente inventou um tal de hora. Irmãos, é verdade, a Bíblia diz que há tempo, né, para todas as coisas, só não tem tempo para uma coisa, para pregar. Sabe o que Paulo falou nessa carta que nós acabamos de ler? Pregar e há tempo e há fora de tempo. Não tem tempo para pregar, não tem tempo para salvar uma alma, não tem tempo para levar o amor de Deus até uma pessoa, não tem tempo para fazer o que Jesus nos mandou fazer. Nós vamos ficar esperando até quando? Eu estou lhe dizendo profeticamente ao seu espírito: se posicione e avance. Tenha coragem de falar: se o Senhor quer alguém, eis-me aqui, sou eu que vou pregar o evangelho, sou eu que vou ir atrás de pessoas, sou eu que vou evangelizar, sou eu que vou gastar o meu tempo com isso. Se o Senhor está procurando alguém para plantar um life lá não sei onde, irmão, deixa eu te falar uma coisa: eu já plantei árvore em praça pública, eu já plantei life em praça pública, eu já plantei life debaixo de árvore, eu já plantei life em beco de favela, eu já plantei life dentro de igreja, eu já plantei life em tudo que é lugar. Lugar não é problema, o negócio é você saber: eu tenho que fazer aquilo que é a vontade de Deus. Pastor, o senhor está muito bravo. Eu não estou bravo não, irmão, eu estou indignado.
Eu enxergo 2 milhões de pessoas ao redor dessa cidade sem salvação. É isso que eu enxergo. As promessas de Deus para nós nessa igreja dizem que nós vamos alcançar dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e depois centenas de milhares de pessoas nessa cidade. Deus vai usar alguém. E eu estou orando que seja você. Então o que nós vamos fazer agora é orar. E você vai só fazer uma oração juntos, todos nós. Fala comigo, Senhor. Senhor, eu quero me posicionar agora e eu quero que o dom do Senhor seja avivado dentro de mim. Senhor, eu quero, em nome de todo o dom que o Senhor já me deu, aviva o dom do Senhor que há dentro de mim. Aviva, Senhor, desperta meu coração. Senhor, me dê compaixão pelas almas. Esse espírito de ousadia, eu quero esse espírito de ousadia, esse espírito de poder, esse espírito de amor. Dai-me esse espírito de amor, dai-me esse espírito de amor, dai-me esse espírito de amor, Senhor. Dai-me esse espírito de poder, o poder do Senhor. Dai-me esse espírito, Senhor. Em o nome de Jesus eu oro. Reavive agora cada um de vocês. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Reaviva. É você quem vai fazer. Então agora eu estou te chamando para orar. Aonde você está, começa a orar e a falar: Deus, eu quero reavivar o dom do Senhor que há em mim. Eu quero reavivar o dom do Senhor que há em mim. Senhor, eu te peço agora esse espírito de poder. Eu te peço, eu quero pedir você agora, levante a sua voz em oração. Faz barulho de oração nesse lugar. Levanta a sua voz em oração e fala: Deus, se o Senhor vai usar alguém, use a mim, Senhor. Eu não estou pronto, mas estou disponível. Eu não estou pronto, mas estou disponível. Eu não estou pronto, mas estou disponível. Derrama o teu poder sobre a minha vida, derrama a tua graça sobre a minha vida, esse espírito de ousadia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado
Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Ouça o que eu vou ler para você aqui. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Está escrito assim: e o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Eu quero te dizer uma coisa: se mova, e você vai ver Deus se mover com você. Se mova, e você vai ver Deus se mover com você. Se mova, e você vai ver Deus se mover com você. Isso é o que o Espírito de Deus fala ao meu coração. Não fica me pedindo ajuda. Diga ao povo que marche. Vai você, viva o seu chamado. Faz o que Deus te chamou para fazer. Põe os seus pés nas águas e as águas vão se abrir. Deus está dizendo: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Pare de esperar. A hora não é depois. A hora não é um dia. O dia de Deus se chama hoje. E agora é a hora. Diga ao povo que marche. Você vai ver Deus fazer milagres através da sua vida. Você vai ver Deus usando um vaso simples, um vaso frágil, mas é o Espírito de Deus que habita nesse vaso. Você vai ver Deus usar você. O que o Senhor nos diz é: diga ao povo que marche. Marche, povo de Deus. Põe o seu pé nas águas. Não tenha medo. Avance e você vai ver Deus te usar. Senhor, em o nome de Jesus, eu oro por cada um desses lives aqui. Cada uma dessas pessoas aqui, Senhor, que congregam nesses lives. Eu oro, Senhor, que esse espírito de ousadia esteja sobre cada um deles agora, Senhor. Eu te peço que essa palavra do Senhor, ela fale ao espírito de cada um, não na alma, não apenas nos sentimentos, não apenas nas emoções, não apenas, Senhor, no racional, mas no espírito de cada um, Senhor. Compartilha o Senhor com o nosso espírito e nos desperte para viver o que o Senhor tem para cada um de nós, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.